palmeirenses, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucide do Ilustra Palestra e tô aqui para falar de mais um resultado negativo do Palmeiras. Dessa vez, pela estreia do Campeonato Brasileiro, perdemos mais uma vez, tem sido recorrente aí nos últimos anos, pro Flamengo. 1-0 pro Flamengo no Maracanã. Bom, primeiramente eu queria dizer que esse vídeo tá tanto no @ilustrapalestra no Instagram, como no canal Avante Verdão Oficial no YouTube, tá? Então se você tá no YouTube, vai lá pro Instagram e siga o Ilustra Palestra, e se você tá no Ilustra Palestra vendo pelo Instagram, vai lá no YouTube e siga também o Avante Verdão Oficial. Comente, compartilhe, divulgue pros amigos aí, manda no zap pra família, pros parmeirenses que vocês conhecem, pros flamenguistas, ver aí, ó, o cara chorando lá e tal, né? Mande para todo mundo, que ajuda muito a divulgar tanto o nosso canal no YouTube quanto a nossa conta no Instagram, certo? Bom, eu quero fazer uma pequena análise aqui do jogo e tentar ser o mais racional possível e falar também de algumas declarações do Abel Ferreira que repercutiram aí negativamente antes do jogo na mídia, né? Depois do jogo ele veio dando a entrevista coletiva, tentando se explicar, e o que eu acho, a minha opinião sobre essa história de técnico, da torcida, da pressão em cima do Palmeiras e etc. Bom, vamos lá. Infelizmente, nós temos que admitir que nos tornamos fregueses do Flamengo. Vai ter gente aí que não vai gostar do que eu tô falando, né? Palmeirenses aí que não vão gostar, mas o que eu quero dizer é que nos últimos anos é inegável. A gente mal consegue tirar um empate deles, e na melhor partida que a gente fez no ano, a gente tirou um empate, teve chances de ganhar a Supercopa do Brasil, nos pênaltis, desperdiçamos 2 vezes à frente, né? E isso parece que abalou um pouco a equipe e tudo mais em outras cobranças de pênalti, etc. Mas, historicamente, vocês podem falar, não, mas o Palmeiras tem mais vitórias, o futebol é momento, e aí a brincadeira faz parte e tudo mais. Então, nós nos tornamos, sim, nos últimos anos, né, fregueses do Flamengo, assim como nós temos ganhado até com tranquilidade do Corinthians, nosso maior rival aí nos últimos tempos, né? Em outrora a gente deixou o Flamengo muitos anos sem ganhar da gente também, isso é natural, Só que o Flamengo tem uma baita equipe, né? Temos que admitir isso. E o Palmeiras ainda peca. No último vídeo eu reclamei sobre isso. Na final do Campeonato Paulista, todo palmeirense estava triste, estava zangado, tal. E eu falei que não é o momento para ficar pichando muro, fora Abel, etc, etc. Mas que a derrota servisse de lição para o Palmeiras, que é preciso mudar o jeito do jogo. É preciso parar de ser só reativo. O Palmeiras não criou absolutamente nada na partida contra o Flamengo. Foi mais uma vez tentando depender do erro do adversário e contra-ataque, explorando a velocidade do Rony. Uma hora o Rony não vai estar jogando. Uma hora o Rony pode se lesionar. Uma hora o Rony vai se cansar. Fez uma ótima partida o Rony, uma ótima partida. Fez gol impedido, levou perigo, boas finalizações. E o Palmeiras, pra mim, foi até um pouco melhor no primeiro tempo, né? Nas entrevistas você vai ver os jogadores, o Abel falando que foi mais igual. O Palmeiras poderia ter saído com 1-0 com aquela defesa. Eu não vou dizer que foi um milagre, foi uma cagada. Vamos falar aqui a palavra certa, né? Que o Diego Alves ele pula e bate na perna dele, mas o Luiz Adriano não fez errado. Ele, numa bola rápida daquela, poucos atacantes, centroavantes, eles conseguiriam botar o pé na bola em direção ao gol. A bola poderia espanar e sair voando pra cima e tal. E ele fez, só que contou também com o talento e com uma certa cagada do goleiro do Flamengo, né? Então, no primeiro tempo, o Palmeiras explorou bem o contra-ataque, a velocidade, né? Estavam bem posicionados e se fecharam bem contra o Flamengo. No segundo tempo, mais uma vez, voltou com a mesma estratégia. Para mim, os jogadores que ainda, não vou dizer que o Abel mexeu mal, mas podem dizer aí que também não discordo. Mas a entrada ali do Zé Rafael, do Scarpe, do Wesley, puxaram a equipe muito para baixo. E aí no segundo tempo, o Palmeiras não criou praticamente nada e só deu o Flamengo, né? Merecemos, vai ter gente falando aí que o empate era mais justo, mas pra mim merecemos perder e precisamos nos tocar, falar, tá na hora de mudar.
chega de futebol reativo, contra-ataque, etc, etc, né? Falando sobre a entrada aí que eu falei, acabei não continuando o raciocínio, mas quando entra o Zé Rafael, o Scarpa e o Wesley, a equipe vai muito para baixo. Sai o Veiga, sai a entrada boa foi a saída do Felipe Melo para a entrada do Danilo, que foi bem, né? O Danilo tem sido muito regular, o Felipe Melo não foi muito bem, mesmo no primeiro tempo fazendo algumas faltas, só tem até perigo dele tomar cartão, né? Se complicar um pouco mais. Mas o Danilo entrou bem, e aí o Scarpa não cria nada, nas bolas que ele chuta muito mal. O Zé Rafael também não tem talvez aquilo que o Abel imaginava para ele, para dar um pouco mais de sustância, digamos assim, no meio de campo, dominar a bola, conter mais a bola no meio de campo e tentar fazer uma jogada em ataque. Não, o Palmeiras não cria nada. O Wesley, ele quase não pega na bola, mas também não se apresenta muito para jogo, ele não ajuda a marcar, ele foi péssimo, como a gente vem criticando ele em todos os vídeos, dizendo que ele caiu muito de produção. Quando ele tá com a bola no pé, ele não faz quase nada, quando ele tá sem a bola no pé, ele também não faz quase nada, ele não se apresenta, ele não dá opção, né? Ele não ajuda na marcação. Então é um jogador que tem sido uma grande decepção, e eu não acredito mais, de tanto que eu reclamo aqui, eu não acredito mais que ele vá se recuperar, que ele vá apresentar um bom futebol, né? Então o Palmeiras precisa se renovar. A diretoria assina um atestado de incompetência a cada jogo que passa, por não ter trazido nenhuma contratação, né? E depender só da base e tudo mais. Então o Abel tem essa razão de criticar e de falar em entrevista, como ele fala com frequência também. Já deu o que tinha que dar, né? Fala demais, tem que parar de falar, porque as desculpas a gente já sabe, a imprensa já sabe, o torcedor já sabe, né? E aí muitos torcedores pedindo fora Abel, tal. No último jogo contra o São Paulo, e agora, no último não, né? Que o último na verdade foi contra o Universitário, mas eu nem conto, né? Eu digo último jogo importante e tal, e eu também não fiz vídeo sobre fiz sim, verdade, nossa, olha, eu tô ficando louco, né? Eu não vou editar isso aqui, não vou cortar nem nada, mas eu fiz vídeo sim no pós-jogo contra o Universitário falando sobre podem procurar aí, falando sobre os times classificados na Libertadores e as chances do Palmeiras. Voltando ao jogo do Flamengo, o Palmeiras, ele tem jogado só esse futebol reativo, a torcida pega no pé e o Abel tem sido criticado. No jogo contra o São Paulo, eu falei, calma, a gente precisa dar mais tempo, e eu continuo, tá? Ficando bem claro, do lado do Abel, digamos, da turma, ao invés de fora Abel, eu sou da turma fechado com o Abel. Eu sei que tem torcedor aí fanático da Mancha que publicou vídeo falando fora Abel é o cacete, não sei o que, aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras também, meu filho. Só que é o seguinte, você acha, perder do Flamengo é normal com a equipe que o Flamengo tem, né? E agora no primeira rodada do Campeonato Brasileiro, podendo só trocar 2 vezes de técnico, né? O Palmeiras vai fazer o quê? Trazer o Renato Gaúcho agora? Vocês vão dar 5 meses para o Renato Gaúcho trabalhar? Se ele for eliminado agora, já que nós temos uma continuidade, eu quero essa continuidade do trabalho do Abel na Libertadores, na Copa do Brasil. Essa semana a gente enfrenta o CRB pela 3ª fase da Copa do Brasil, nossa estreia na competição. Então vem outro técnico, ainda não sabe lidar tanto com o elenco, a formação que ele coloca no começo não encaixa, precisa de tempo para encaixar. Aí você é eliminado na Copa do Brasil, é eliminado numa Libertadores, e a gente pede a cabeça do novo técnico também. Então a gente não dá tempo para um técnico novo, e a gente também não dá tempo para um técnico que acabou de ser campeão da América e da Copa do Brasil. Aí você vai me falar, então, Felipe, se o Abel for desclassificado numa Copa do Brasil, desclassificado da Libertadores, a gente pode mandar ele embora? Depende do que ele está apresentando nas outras competições, de como o Palmeiras perdeu aquela partida, foi eliminado apresentando um bom futebol, uma perspectiva de futuro. Até agora tudo bem, eu concordo que depois do jogo, da crítica do jogo contra o São Paulo, a gente não apresentou uma baita perspectiva de futuro, porque não mudou. Futebol reativo, escalação e tal. Mas eu ainda prezo pela continuidade do trabalho, porque eu já falei isso em live, não sei se eu falei aqui, mas vou falar. O Renato Gaúcho ficou 5 anos no Grêmio, conquistou os títulos mais importantes, tirando os estaduais, ele conquistou uma Copa do Brasil,
ele conquistou a Libertadores, né? E a Recopa no ano seguinte. O Palmeiras, só com o Abel Ferreira, já tem 2 títulos que são tão importantes como todos esses do Renato Gaúcho. Então a gente vai deixar 5 anos mesmo um técnico no nosso time, e nesses 5 anos ele vai ganhar uma Copa do Brasil, né? E a gente não vai reclamar? Mas não, no Grêmio deixaram e ele fez um ótimo trabalho, com um elenco muito mais barato, digamos assim, do que Flamengo, do que Palmeiras. Isso mostra que foi importante. Então, um técnico como o Abel, que eu acho legal, que eu acho inteligente e tal, com boas ideias, se ele tiver oportunidade de ficar 5 anos no Palmeiras, coisa que eu acho impossível no futebol brasileiro, e até por ele mesmo, se ele tiver com sucesso em 5 anos, ele vai receber convites da Europa e tudo mais. Mas se ele tivesse esse tempo, 5 anos, para trabalhar, com certeza com o elenco, com o investimento que Crefisa, que o Palmeiras tem, em 5 anos ele conquistaria um monte de títulos, mais do que o Grêmio conquistou em 5 anos. Então, tudo que o Grêmio conquistou em 5 anos deve-se sim ao trabalho do Renato Gaúcho, porque armou uma equipe, deu um sistema de jogo, todo mundo entendeu, as contratações foram se encaixando. Agora, o Palmeiras, em menos de um ano, com resultados negativos, quer mandar todo mundo embora. A gente precisa de reforços, a gente precisa tentar mudar a estratégia. Então fica aqui o recado. Claro, não quero que o Abel se acomode, né? Nem que os jogadores se acomodem, mas ele precisa mudar um pouco, ele precisa dar um chacoalhão nesse elenco, e a diretoria precisa acordar e contratar alguém, entendeu? Pelo amor de Deus, precisa dar uma outra peça de reposição, não só para compor elenco, alguma peça boa que realmente faça diferença. E qual que é o outro puxão de orelha que eu quero dar para finalizar o vídeo aqui? No Abel, né? Eu falei que o Abel precisa mudar e dar um ânimo nessa equipe, porque ele tem dado algumas declarações que dá uma desanimada, parece que ele quer ser mandado embora. Só que hoje ele explicou, eu até entendo e tal. Antes do jogo contra o Flamengo, ele dá uma declaração falando: eu tô esperando ser demitido do Palmeiras, né? Sou eternamente grato ao Palmeiras, ao presidente, blá blá blá, a torcida, os torcedores, mas eu tô esperando ser demitido. E aquilo caiu muito mal. Falou: mas peraí, acabou de ganhar de 6-0, se classificou para Libertadores, tem Copa do Brasil, tem tudo isso, e o cara já tá falando disso de novo? Aí ele deu uma entrevista coletiva pós-jogo e explicou melhor. Falou: não foi bem isso que eu quis dizer, né? Eu quero dizer que o futebol brasileiro, a imprensa, eu concordo com o que ele falou da imprensa, que a imprensa é sensacionalista e só tira alguns trechos de entrevista dele pra polemizar em cima. Mas ele falou: tendo conhecimento do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, eu sei que a qualquer momento eu posso ser mandado embora, um mau resultado e tal, então eu tô esperando, eu vou ter um mau resultado, vão me mandar embora, eu posso concordar ou não com isso, mas é assim que funciona, o jogo é assim no Brasil, é diferente na Europa, mas aqui no Brasil. E ele falou: eu nunca fui demitido, isso é um mérito total dele. No Braga ele foi direto pro PAOK, no PAOK ele foi direto pro Palmeiras, ele não foi demitido dessas equipes. Foi uma equipe que se interessou pelo trabalho dele e tirou ele de lá. E aí ele fala: eu vou ser demitido pela primeira vez aqui no Brasil, se isso acontecer. Então eu até entendo ele, mas eu acho que ele também fala de uma forma, às vezes polêmica mesmo, e dá pano pra manga, tá? Concordo com ele, a gente precisa ter paciência, a imprensa é chata, não ouçam muito, não vão aí na onda da mídia tradicional, assistam a gente da mídia alternativa, que a gente tenta ser honesto, mas ele precisa também parar de dar essa impressão de que tá meio desanimado e tal, e tá conformado, e dar um chacoalhão nele mesmo, na carreira dele, que ele tem muito trabalho pela frente e pra mim tem potencial para ser campeão, porque ele tem boas ideias. Precisa de um chacoalhão nesse elenco e a diretoria precisa acordar. Então é isso aí, pessoal, já tá dando tempo aqui de vídeo, 15 minutinhos, e avante palestra!